O que foi revelado nas profundezas da Amazônia? Um horror sinistro que não pode ser explicado. A noite se estendia como um manto escuro sobre a pequena cidade à beira da Amazônia, onde os sussurros do mato se misturavam ao medo palpável que começava a dominar os habitantes. Tânia, uma enfermeira de 28 anos, sentia o peso do cansaço após mais um plantão interminável. Mas o que a perturbava mais do que a exaustão eram as histórias que circulavam nas esquinas e barcas locais. Pessoas desaparecendo sem deixar vestígios. E os rostos que um dia foram familiares se tornaram ecos perdidos na solidão da selva. Os vizinhos, sempre prestativos, compartilhavam o mesmo temor. O clima de incerteza era denso, quase palpável, como as névoas que envolviam a floresta. Teorias sobre uma criatura que vivia em suas profundezas se espalhavam como um vírus, mesmo que Tânia tentasse ignorar as lendas. Entretanto, ao caminhar pelas ruas, um arrepio percorria sua espinha sempre que ouvia o sussurrar dos ventos. Havia algo de sinistro na floresta, uma presença que parecia observar cada passo seu. O pânico aumentou com o comportamento estranho de seu Amaro, o vizinho sempre prestativo que agora falava sobre proteger a cidade de uma ameaça invisível. Seus olhos, uma vez amigáveis, agora reluziam com uma luz estranha, como se guardassem segredos que ele nunca revelaria. Tânia se viu intrigada, mas também aterrorizada. Ao retornar de mais um dia de trabalho, encontrou uma pulseira no quintal de seu Amaro, um objeto de infância de uma das crianças desaparecidas. A pulsação em seu peito acelerou, e a necessidade de descobrir a verdade se apoderou dela. Ao chegar em casa, Lucas estava brincando no jardim, mas uma sombra se movia entre as árvores. Uma sensação de urgência a invadiu. Ela não sabia o que poderia acontecer a ele. O coração de Tânia disparou, o medo a consumia, e tudo o que ela queria era proteger seu filho. Entre os gritos da floresta, dançava a tensão invisível que a cercava, como se algo estivesse prestes a atacá-la. Mãe! Lucas chamou, interrompendo seus pensamentos. Ao olhar para ele, Tânia notou que a sombra havia desaparecido, mas o desconforto persistia como um gosto amargo na boca. O que poderia ser? Com isso, a necessidade de respostas tornou-se uma obsessão. O rádio do hospital começou a sussurrar sobre outros desaparecimentos. Tânia se sentiu presa em um pesadelo, sem saber em quem confiar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto os ecos de gritos eram ouvidos ao longe, Tânia começou a fazer perguntas entre os moradores da cidade. Histórias sobre um espírito guardião que devorava aqueles que não respeitavam a floresta surgiram. As lendas, que antes pareciam apenas boatos, agora ganhavam vida diante de seus olhos. A verdade se aproximava, ameaçadora, como as sombras que dançavam ao redor. E em uma noite silenciosa, enquanto observava a floresta pela janela, algo brilhou nas sombras. O que seria? O medo a paralisou, e a pergunta pairava no ar: a verdadeira ameaça se escondia nas profundezas da Amazônia, ou estaria mais perto do que ela jamais imaginou? Tânia não conseguia tirar os olhos da floresta. O brilho que aparecerá repentinamente a deixará encolhida na cadeira. Apertou as palmas das mãos contra a superfície fria da mesa, como se fosse o único ponto de firmeza em um mundo que começava a desmoronar. O medo a dominava, mas a adrenalina também. Ela precisava entender o que realmente estava acontecendo. No dia seguinte, enquanto se preparava para o trabalho, decidiu que não poderia mais ignorar as lendas. As histórias sobre o espírito guardião, as almas perdidas, e as crianças que nunca mais voltaram para casa permeavam cada conversa entre os habitantes. O rádio sussurrava sobre desaparecimentos, cada palavra um golpe no coração da cidade. Tânia respirou fundo e decidiu que procuraria respostas. Ela fez uma rápida parada na casa de seu Amaro. O olhar dele era distante, como se estivesse no limiar entre a realidade e um mundo de fantasmas. Você encontrou algo, Tânia?
Ele perguntou em um tom arrastado, mas os olhos não pareciam se encontrar com os dela. A pulseira ela começou, mas ele a interrompeu. Ninguém deve saber. Ninguém. A voz dele estava carregada de um medo que Tânia nunca tinha visto antes. Um frio percorreu sua espinha. Naquele instante, decidiu que iria até a floresta. Se as histórias eram verdadeiras, então ali estava seu ponto de partida. O sol ainda estava alto quando ela se aventurou por entre as árvores, mas a luz parecia não penetrar as densas copas. As sombras se alongavam, e cada passo era envolto em um silêncio desconfortável. No fundo de sua mente, ela sabia que talvez estivesse cometendo um erro. A floresta tinha uma voz própria agora, como se sussurrasse segredos antigos. As folhas farfalhavam e, a cada movimento, Tânia sentia uma presença a observá-la. O ar estava pesado, como se a selva mesmo estivesse aguardando algo. Depois de horas caminhando, Tânia encontrou um pequeno clareira. O lugar parecia mais tranquilo, mas seu coração batia como um tambor em sua cabeça. Ela se agachou para examinar o chão coberto de folhas secas e algo chamou sua atenção, marcas arranhadas no solo, como se algo ou alguém tivesse sido arrastado ali. A visão a paralisou. O medo voltou com força total. Não, ela murmurou para si mesma, o som ecoando no silêncio opressivo. O que ela havia desencadeado? Naquele instante, um grito cortou o ar, um som que não parecia humano. Tânia saltou, seu corpo respondendo antes de sua mente, e começou a correr. Mas as árvores pareciam fechá-la, como se a floresta tivesse decidido que ela não sairia. O medo a consumia, e a urgência de proteger Lucas a levava ainda mais fundo. Ela não sabia o que estava atrás dela, mas sentia que estava se acercando, uma sombra em forma de predador. Na confusão, decidiu voltar. Mas, ao dobrar uma árvore tortuosa, ela deu de cara com uma figura encapuzada parada no caminho. O rosto estava escondido, mas os olhos brilhavam com um brilho sobrenatural. Você veio buscando respostas, enfermeira, a voz sussurrou, gelando sangue em suas veias. Agora, o que você descobrirá poderá custar muito mais do que imagina. Tânia ficou paralisada, surpresas e assombros sobrecarregando seu ser. A figura se moveu, e o que se sucedeu a seguir seria uma escolha entre a verdade e o horror. Ela sabia que seu próximo passo poderia alterar o destino de todos. E, nesse momento, a pergunta ficou no ar: até onde você iria para proteger os que ama? Tânia sentiu o puxão de uma força pesada ao encarar a figura encapuzada. O ar ao redor dela estava carregado de um cheiro doce e enjoativo, como se a floresta estivesse tentando seduzi-la para o desconhecido. O que você quer de mim? Ela conseguiu perguntar, a voz quase sumindo em meio à pressão do medo que a envolvia. Eu quero que você veja. A voz da figura era estranha, quase como se várias vozes estivessem sussurrando juntas. Com um movimento seco, ela puxou o capuz para trás, revelando um rosto pálido e amorfo, sem expressão definida. Os olhos, no entanto, brilhavam com uma intensidade perturbadora, como orbes negras que absorviam a luz. Tânia recuou, mas suas pernas pareciam coladas ao chão. O som do seu coração ecoava na cabeça, cada batida um lembrete de que devia fugir, mas algo a mantinha ali, hipnotizada. O que você está tentando me mostrar? Ela perguntou, num impulso de coragem. Os que foram esquecidos, os que jazem sob a folhagem. A figura respondeu, estendendo a mão hábil e apontando para o centro da clareira. Venha! Num movimento involuntário, Tânia se viu se aproximando, como se sua vontade tivesse sido subjugada. À medida que se inclinava para ver, o chão começou a tremer levemente. O que havia sob as folhas secas? Um sussurro começou a girar ao seu redor, vozes de crianças rindo, seguidas por choros distantes. Ela se viu cercada por uma névoa densa que parecia puxar a realidade e distorcer o espaço. Seu estômago revirava, a pressão nas têmporas aumentando. Lucas! Gritou, pela primeira vez com o tom de desespero ressoando em sua voz. A preocupação pelo filho a golpeou como uma onda. Mas a figura encapuzada apenas assistiu, impassível. O garoto é a chave, disse ela, ainda com aquela voz múltipla. Sua alma é pura, mas vem se perdendo. Você o encontrará, engolido pela voracidade do que aqui habita. Mas, para alcançá-lo,
você deve primeiro entender o que o fez se perder. A visão na frente de Tânia começou a mudar. As folhas e a terra pareceram se desvanecer, revelando imagens de crianças que corriam, riam e, na sequência, desapareciam em sombras. Ela viu a presença deles, seres nascidos da tristeza e do desespero. Ao mesmo tempo, ela respirava mais rápido, a pressão da floresta aumentava até o seu limite. Você deve tomar uma decisão, enfermeira, a figura disse, e a clareira tremeu cada vez mais, como se a própria floresta estivesse ciente do que estava acontecendo. Você pode buscar o que foi perdido, mas estará pronta para enfrentar o que se revelou. Tânia sentiu uma onda de energia e um grito terrível ressoou entre as árvores. Algo começava a se mover nas sombras. Era um chamado ancestral, uma advertência. A floresta parecia viva, pulsando inquieta, como se esperasse o resultado de sua escolha. Você não pode ignorar a verdade, continuou a figura. E a verdade pode ser mais aterrorizante do que você imagina. Nesse momento, um galho quebrou ao longe, um farfalhar fez seus sentidos alertarem. Algo estava vindo, e o tempo de decisão se esgotava. Tânia respirou fundo, seus pensamentos se mesclando entre o amor por Lucas e o pânico crescente. Se fosse buscar a verdade, o que poderia acontecer? O que ela escolheria? E o que a esperava nas profundezas da floresta? Ela sentiu o olhar da figura pesando em suas costas enquanto a escuridão começava a se fechar ao seu redor. Decidida, ela ousou perguntar, e se eu não conseguir, o que acontece então? A figura sorriu, e o eco de uma risada alta e perturbadora ressoou pela clareira. Isso dependerá da sua coragem, e da sombra que você enfrentar. A bruma começou a se intensificar, e as árvores pareciam se inclinar em sua direção. A escolha estava a ponto de ser feita, mas o sentido do que estava por vir ameaçava engoli-la por completo. E se a saída fosse muito mais aterradora do que a própria escolha? O verdadeiro terror ainda estava por vir. Tânia sentiu seu coração disparar. A figura encapuzada a observava, sua presença fazendo a temperatura da clareira despencar. O ar estava pesado e cada respiração parecia puxá-la mais para o abismo da incerteza. O cheiro doce que antes atraíra agora a deixava enjoada, como se fosse um veneno disfarçado de perfume. As sombras se alastravam com a névoa que se espraiava ao seu redor. Quando ela olhou para o chão, notou que as folhas secas começaram a se mover, como se algo estivesse se agitando por baixo, ansioso para ser libertado. Tânia ouviu uma risada infantil misturada a um choro distante. Por um momento, sentiu que poderia estar sonhando. Mas era uma realidade cruel, espessa como nevoeiro, e ela estava presa nela. Você deve escolher logo, a figura falou, a voz agora mais forte, ecoando entre os troncos das árvores. O tempo se esgota. Tânia hesitou. A imagem de Lucas a assombrava. O que poderia acontecer se ela não o alcançasse? E se a floresta realmente tivesse? Uma bocejante solidão começou a se instalar em seu peito, e, enquanto lutava contra isso, a figura deu um passo à frente, como se estivesse abrindo um caminho para o desconhecido. Olhe mais de perto, disse a figura, e o solo começou a se rachar. Olhos subterrâneos surgiram entre as fissuras, espreitando-a. Ela viu rostos desfraldados pela dor, as expressões de crianças que ela não conhecia, mas que agora sentia de alguma forma. Eram almas perdidas, presas a uma realidade que não as deixava seguir. E, entre elas, o rosto de Lucas começou a formar-se, distorcido e pálido. Mãe! Uma voz chamou-a, doce e trêmula, vinda de algum lugar profundo na floresta. Era Lucas. O chamado fazia parecer tão próximo, mas Tânia sabia que não era naquele lugar que ele deveria estar. Desesperada, ela olhou em volta, mas tudo o que viu foram sombras brincando atrás das árvores, cuspindo risadas macabras. Se você não me seguir, vai perdê-lo para sempre, a figura murmurou, agora mais próxima. O medo jorrou como um jato a partir de cada revelação sombria. Mas o que está acontecendo aqui? Que tipo de lugar é esse? Tânia gritou, a voz carregada de uma mistura de pânico e determinação. A encapuzada fez um gesto amplo com a mão, e a bruma se desfez por um instante, revelando imagens grotescas de crianças perdidas, de rostos que se torciam em dolorosa solidão.
Essa é a Florestal dos Esquecidos, respondeu a figura. Todos aqueles que se perderam, que foram engolidos pela voracidade da dor. Para onde você deseja ir, Tânia? O caminho que se abre diante de você ou a negação ao que está perdido? Um ruído ensurdecedor explodiu ao redor dela. A floresta parecia viva, e as árvores começaram a sussurrar, cantando um lamento que a engoliu. Escolha! As raízes do chão se levantavam, como se tentassem prendê-la, arrastando-a para o abismo. O som das vozes aumentava, e em um último impulso, Tânia decidiu. Com a determinação ardendo dentro dela, ela gritou, eu vou encontrar meu filho. Mas antes que pudesse dar um passo, uma sombra emergiu da neblina. Delineada e grotesca, uma criatura de várias faces se ergueu do chão, cada uma ecoando sussurros sem fim. Tânia ficou paralisada, o terror consumindo-a. Era a manifestação do que ali habitava, uma representação do desespero. Você está pronta para encarar a realidade? A figura encapuzada, agora quase invisível na escuridão crescente, fez sua pergunta ecoar na floresta. E nesse instante, um grito ainda mais aterrador veio das profundezas, como se animalescos e seres ancestrais estivessem se revoltando. Tânia tinha escolhido. Ela tinha aceitado o desconhecido. Mas a verdadeira batalha estava a um passo dela. O que a esperava atrás da sombra? Enquanto as vozes aumentavam em um grito coletivo que a floresta se preparava para revelar seu pavor mais profundo. Ela fechou os olhos, lembrando-se de Lucas. Se ao menos ele pudesse sentir. Seria ele um dos esquecidos também? E antes que pudesse responder, a sombra avançou, e tudo o que poderia sentir era uma dor lancinante, como se a própria floresta quisesse reivindicá-la. Tânia gritou, um som cortante que parecia se perder entre as árvores. Sua mente estava em frangalhos, presa entre o desespero e a necessidade de encontrar Lucas. O impacto da sombra a derrubou, e o chão se fechou à sua volta, como se a terra quisesse engoli-la. Ela sentiu as raízes afiadas, como garras, prendendo seus pés. O lamento dos esquecidos crescia, um coro de dor e desespero que penetrava sua alma. Com um esforço sobre-humano, Tânia lutou contra a opressão que a envolvia. O rosto distorcido de Lucas se erguia em sua mente, uma lembrança que a impulsionava. Não posso deixar ele aqui, pensou, enfiando as unhas na terra úmida, tentando se livrar das raízes demoníacas que a aprisionavam. No momento em que conseguiu se soltar, um calafrio a percorreu. Ao olhar para cima, a figura encapuzada agora fitava através de um véu da escuridão que se desenrolava. Era quase como se o próprio medo tivesse tomado forma, os olhos da figura brilhavam como brasas. Você realmente acha que pode escapar? A voz era um sussurro, mas trazia a força de um furacão. As crianças esquecidas dançavam ao redor dela, sombras ágeis e risonhas em um balé macabro, cada uma refletindo as memórias que Tânia queria esquecer. Lucas, ela murmurou, quase em uma oração silenciosa. Onde você está? A floresta pareceu ecoar sua pergunta. Uma brisa gélida percorreu a clareira e, em resposta, a figura se inclinou ligeiramente, em um gesto que parecia tanto sarcástico quanto triste. Você já conhece a resposta. Você tem o que é preciso para encontrá-lo? A angústia crescente era palpável. Ao longe, um berro estrondoso rasgou o ar. Era o choro de um bebê misturado a um grito de terror, um som que parecendo vir das profundezas da terra. Cada nota do lamento era como um golpe em seu peito. Sem pensar, Tânia se ergueu e começou a correr, as folhas secas estalando sob seus pés. Atrás dela, o sussurro das vozes aumentava em intensidade, e as sombras a seguiam como predadores famintos. Não volte! Não volte! Gritaram, em uma sinfonia de advertências. Mas a força do amor por Lucas a guiava, e ela continuou a correr, mergulhando mais fundo na floresta. Em meio à neblina, uma luz fraca começou a se formar à frente. Era um brilho que não parecia natural, mas como um portal que prometia a salvação e a condenação em iguais medidas. Ao se aproximar, a imagem de Lucas apareceu na superfície do brilho, seu rosto empalidecido, com os olhos grandes, arregalados de medo. Mãe, ajude-me! Ele chorou, a voz um eco distante.
O pavor se apoderou de Tânia conforme ela percebia a fragilidade de sua imagem, e sem pensar lançou-se em direção à luz. Mas ao atravessar, a realidade se distorceu. Ela encontrou-se em um campo grotesco, onde as sombras dançavam numa celebração macabra, e os rostos de crianças se tornaram visíveis, todos olhando para ela com esperança e desespero. Tânia percebeu que estavam presos entre dois mundos, como ela. Todas aquelas almas perdidas pareciam buscar algo que nunca encontrariam. Ele está aqui. Ele precisa de você. Uma das crianças gritou, enquanto apontava para uma sombra se agitando ao fundo. Mas aquela sombra trazia consigo a sensação de frio e perda. Tânia hesitou, incapaz de se mover. Ela sabia que estava diante da escolha mais difícil, seguir o chamado de Lucas ou salvar as outras crianças. As risadas distantes das almas esquecidas ecoavam ao redor, tornando sua decisão ainda mais agonizante. Escolha, Tânia. O chamado da figura encapuzada ressoou, reverberando com uma sensação muito maior de poder. Diante da escolha, o tempo parou. Qual caminho seguiria? O desespero tomou conta, e enquanto o terror se desenrolava, Tânia sentiu que, onde quer que sua decisão a levasse, as consequências seriam irreversíveis. E, naquele momento, uma sombra emergiu do brilho, imponente e terrível, dissipando todas as esperanças de escolha. Era hora de descobrir se o amor de uma mãe era realmente forte o suficiente para desafiar o abismo que a cercava. O tempo parou para Tânia enquanto a sombra avançava, como um manto noturno que finalmente decide se revelar. Em um instante, sentiu seu coração disparar, a consciência do perigo e a pressão do amor por Lucas se misturavam em uma tempestade de emoções. Era como se a própria floresta estivesse assistindo, em expectativa silenciosa. A sombra moldou-se em uma figura humana, mas não era Lucas. Era uma mescla grotesca de traços familiares, distorcidos em dor e desespero. Uma voz ressoou do abismo, retorcida em ecos de um passado maligno. Você ousa vir até aqui, Tânia? Sua escolha trará consequências que você não pode imaginar. Lucas! Ela gritou, desejando desesperadamente que a entidade se calasse, mas a floresta pareceu rir da sua dor, e uma onda de vozes infantis a cercou, ecoando risadas e lágrimas. Ele não pode ser salvo! Uma delas exclamou, enquanto outra, com olhos vazios, a fita com um olhar que balança entre a esperança e o desespero. Todos nós somos esquecidos. As raízes no chão começaram a se agitar, como cobras famintas, buscando atacá-la novamente. Tânia, tomada pelo terror, puxou suas pernas em desespero, lutando contra a prisão que ameaçava consumi-la de novo. O ar estava denso, quase pesado demais para respirar, e a sensação de estar sendo observada multiplicava seu pânico. Venha, Tânia. Venha até nós. As crianças gritavam, em um chamado que transbordava tanta urgência quanto a chamada de Lucas. As vozes se entrelaçavam, criando uma teia confusa de dor e alegria. Mas ela sabia que nenhuma escolha seria fácil. Diante daquele conflito, Tânia levantou a cabeça e encarou a sombra que ocupava agora todo o espaço ao seu redor. Onde está Lucas? O que você fez com ele? A sombra sorriu, um sorriso que não continha alegria, mas sim a certeza de que tudo estava sob seu domínio. Está com aqueles que têm coragem. Ele está mais perto do que você imagina, ou talvez mais distante do que possa suportar. Um grito agudo e doloroso rompeu o ar, um eco desesperado que fez as folhas tremerem. Era Lucas, chamando-a outra vez. Tânia sentiu o peso do amor queimando em seu peito, um fogo indomável que a compeliria a qualquer sacrifício. Ela respirou fundo, uma determinação emergindo de seus ossos. Eu não irei deixá-lo! Gritou, fazendo ecoar a força de sua decisão. Mais uma vez, a sombra se distorceu, e a risada ressabiada de alguma criança ecoou. Você pode achá-lo, mas saiba, a verdade que você descobrirá pode ser devastadora. Não há volta, não há perdão na escuridão. Com isso, a sombra se desfez em um turbilhão de memórias e risos, e a luz à sua frente se expandiu novamente, agora parecendo mais uma promessa do que um portal. Mas o que esperava dentro daquela luz era incerto. Seria Lucas a recompensa ou uma armadilha para desencadear ainda mais dor? Tânia avançou, o coração pulsando como um tambor,
sua mente repassando as faces das crianças ao seu redor. Os rostos delas se tornavam visíveis, mostrando determinação e tristeza. Eu não posso deixar vocês. Ela murmura, mesmo enquanto seu corpo se movia em direção à luz. Ao atravessar o limiar, as vozes começaram a se distorcer. As risadas se tornaram gritos, e a sensação de esperança transformou-se em desespero novamente. Quando finalmente o último fio de sombra se desfez, Tânia viu uma cena que a paralisou instantaneamente. No centro, um círculo de crianças a cercava, e no meio delas, o que restava de Lucas. Mas ele não estava sozinho. Outro pequeno rosto, familiar, um brilho de amor, mas envolto em sombras, se aproximava dele. Você veio, mas agora temos que escolher de novo. E nesse momento, Tânia entendeu que cada decisão tinha um custo, e as sombras da floresta nunca deixariam de cobrar o preço. O que ela escolheria? E, acima de tudo, o que mais os abismos ocultavam desta vez? A luz à sua frente pulsava, uma névoa intermitente que trazia consigo a promessa de revelações e perigos iminentes. Tânia sentiu frio percorrer sua espinha quando as crianças ao redor de Lucas começaram a murmurar, as vozes em um sussurro coletivo que criava um ambiente denso, quase sufocante. Escolha! As crianças exclamaram, em uníssono, como se uma maré de urgências unisse numa só voz. Tânia fixou os olhos naquela figura familiar, Lucas, que estava parado no centro, seu olhar perdido, implorando, mas ao mesmo tempo distante. A presença da entidade distorcida, agora um vácuo imenso e funerário, preenchia o ambiente, como se absorvesse toda a luz ao redor. Escolher, o que exatamente? Tânia questionou, tentando controlar o pânico que crescia em seu peito. O que você quer de mim? A criança ao lado de Lucas, uma menina de cabelos cacheados que lembrava sua irmã mais nova, agora desaparecida, sorriu com um sorriso trágico. Você deve escolher entre ficar com ele ou libertar todos nós. Mas saiba, Tânia, que cada escolha é uma condenação para alguém. A realidade da situação a golpeou como um soco no estômago. Como poderia fazer uma escolha dessas? O que uma vida valeria em comparação a várias? A lua acima começava a se esconder atrás de nuvens pesadas e escuras, e o vento parecia dançar em um ritmo macabro, misturando-se aos sussurros. Não, não posso! Ela gritou, seu corpo tremendo. O eco de sua própria voz era um lembrete cruel de que a floresta não apenas a assistia, mas estava viva, faminta e sedenta por decisão. O calor do amor por Lucas chocava-se com o desespero das almas daquelas crianças. Liberdade ou amor? A sombra, agora mais próxima, o rosto do que parecia uma criança desabrochava entre risadas e lamentos, provocando uma escolha que estava além do que qualquer ser humano poderia suportar. O que você escolher, Tânia, ecoará para sempre. A escuridão não perdoa. Uma onda de lágrimas quentes descia por seu rosto enquanto as visões do que poderia perder e do que poderia ser salvo se entrelaçavam em sua mente. O que havia acontecido com Lucas? Ele ainda estava ali, fragmentado entre a luz e a escuridão, perdido em uma escolha apocalíptica que nem ele mesmo entrevia. Ele não merecia isso, ela não merecia isso. Tânia olhou para ele, e a intensidade de seu amor iluminou sua alma. Eu irei lutar por você, Lucas. Independentemente do preço. E nesse instante, uma mão pequena e gélida tomou a dela, puxando-a para mais perto, como um gancho de ferro. As vozes infantis gritaram, um grito coletivo que reverberou por toda a floresta, fazendo até as folhas a tremer. As sombras se agitaram e um eco profundo soltou-se delas, um riso maligno, um lamento terrível. Você fez sua escolha, mas o que você não sabe, Tânia, é que o verdadeiro preço ainda está por vir. O chão começou a estremecer, e raízes afiadas brotaram ao redor, como serpentes prontas para o ataque. Tânia sentiu que estava perdendo o controle, mas havia algo em seu coração que a mantinha firme. Mas antes que pudesse recuar, uma luz amarelada começou a emanar de Lucas, uma aura que parecia desfazer a escuridão ao seu redor. Ele a encarou com olhos cheios de determinação, mas também de pavor. Tânia! Agora! Rápido! Uma sombra maior se ergueu ao fundo, cobrindo tudo com um manto obscuro, e a sensação de que o tempo estava se esgotando acelerava a cada batida de seu coração.
O que era aquele presente de liberdade? E mais importante, qual seria o custo real dessa escolha? Tânia avançou na direção de Lucas, determinada a enfrentar as consequências, e ao mesmo tempo, um frio se espalhou por todo o seu corpo. Desde as profundezas da floresta, uma voz ecoou: escolha saber ou permanecer na ignorância, mas lembre-se que a curiosidade pode ser a sua ruína. Ela hesitou, o pulso drenado de expectativa, enquanto as crianças olhavam, aguardando seu próximo movimento. O que se revelaria nas profundezas de suas ações? Tânia conseguiu avançar alguns passos, mas o peso da decisão parecia desferir golpes em sua mente. As vozes das crianças aumentaram em volume, um eco perturbador que reverberava pelas árvores como se a floresta estivesse se preparando para devorar a decisão incompleta dela. Escolha, Tânia, gritaram em caos, mas seus rostos eram agora uma mistura terrível de esperança e desespero, como se suas almas tivessem sido maculadas pelo mesmo destino sombrio. Enquanto isso, Lucas emanava uma luz amarelada que pulsava mais intensamente, uma promessa de salvação. Ela sentiu a pressão crescente no peito, uma dor fervente que quase a fez cair de joelhos. O chão sob seus pés parecia querer engoli-la, e as raízes ao redor forneciam um aviso sombrio. Precisamos fazer alguma coisa! Berrou, a emoção transbordando, mas Lucas permaneceu imóvel, laissez-faire, perdido em um mar de escuridão que começava a engolir sua luz. Tânia, você é a única. Precisamos de você, ele implorou, agora uma sombra do homem que ela conhecia. O medo nos olhos dele a paralisou ainda mais. Então, a escolha amorosa ou liberadora tornou-se uma batida fria em seu coração. Ela olhou em volta e percebeu que as crianças já haviam vivido suas escolhas, cada uma marcada em memorais de lamentações. O sorriso da menina que parecia com sua irmã a assombrava. Essas almas presas eram um eco de um grito que havia se perdido, um lamento pela liberdade que nunca conheceriam. Eu não posso ficar aqui sem fazer nada! Tânia gritou, o desespero invadindo cada palavra. Então, sem pensar, acercou-se da luz de Lucas. No fundo, uma esperança incutida de que, se a luz dele pudesse prevalecer, talvez ela também pudesse salvá-lo. Mas antes que pudesse chegar até ele, uma névoa espessa começou a envolver seus pés, arrastando-a para trás. Era como se a própria floresta estivesse reagindo à sua ousadia. Lucas, gritou, mas havia um abismo entre eles, preenchido por sombras que ganhavam vida, ganhando formas grotescas e distorcidas das crianças perdidas. Já é tarde, uma voz sibilante a envolveu. Você já fez sua escolha. Agora, sofra as consequências. A liberdade não é gratuita. Neste instante, os rostos das crianças começaram a mudar, parecendo mais contorcidos, seus olhos vidrados e a boca se estendendo em sorrisos exagerados que faziam seu coração sangrar. A escuridão se alastrou como uma maré, engolindo qualquer vestígio de luz que ainda havia. Lucas gritou em um tom agoniante, mas o som se tornou um eco, perdido no lamento da floresta. Tânia fechou os olhos, a dor na mente se unindo ao terror. Ela ouviu um murmurinho, quase imperceptível, mas persistente. Parecia um dos sussurros que a tinham levado até ali. Era como se a floresta sibilasse segredos obscuros através daquela névoa. Você está prestes a descobrir a verdade que seus olhos não podem ver. A sensação de perder o controle era avassaladora. Pare! Deixe-nos em paz! Tânia gritou, desejando que sua voz tivesse o poder de cortar a escuridão. Então, como resposta, as sombras avançaram, formando uma figura humana, seu semblante um emaranhado grotesco de cada criança que a cercava. Escolha saber ou permanecer na ignorância, disse a entidade, suas palavras deslizando como um veneno pela mente de Tânia. Esse era o verdadeiro teste. Olhar para a própria verdade, mesmo que pudesse ser mortal. E, à medida que a nuvem fétida avançava, ela soube que essa escolha a acompanharia para sempre. Que revelações horrendas aguardavam se ela decidisse quebrar o silêncio, e que sombras a perseguiriam se escolhesse permanecer ao seu redor. Você deve querer saber. A forma grotesca insistiu, os olhos flamejantes a observando atentamente. A tensão se acumulou, e Tânia sentiu seu corpo vibrar, uma mistura de medo e curiosidade avassaladora. A pergunta pairou no ar: o que aconteceria se ela decidir explorar o abismo profundo que a rodeava?
A resposta seria a liberdade ou a condenação eterna, e enquanto ela se preparava para fazer sua escolha, um grito cortante reverberou pela floresta, e assim, o pavor prometia uma revelação que poderia mudá-la para sempre. O grito, estridente de cortar os céus, paralisou Tânia. Era uma súplica que ressoava nas entranhas da floresta, alimentando a escuridão que a cercava. A luz de Lucas, agonizante, parecia vacilar, entregando-se ao poder das sombras. Ela podia sentir o calor da sua energia, mas a névoa opressiva a pressionava como garras invisíveis. Escolha! A entidade ripostou, suas palavras urdindo mais terror na atmosfera. Sabedoria ou ignorância? Siga em frente ou recue para a escuridão. O tempo é um aliado traiçoeiro, Tânia. Os rostos das crianças distorcidas giravam em sua cabeça como um redemoinho de memórias trágicas. Cada sorriso se transformava rapidamente em um grito mudo, uma súplica por liberdade. A pena a atingiu como uma marretada. O que tinha se tornado a vida delas? Como poderiam estar ali, eternamente aprisionadas? Enquanto ela hesitava, determinação surgiu dela, uma chama frágil, mas reluzente. Eu quero saber! Gritou, respirando fundo, desafiando a escuridão. A figura grotesca hesitou, e Tânia sentiu um breve arrepio de esperança correr pela espinha. Prepare-se para encarar o que você realmente é, a criatura sibilou, a voz agora gélida como um vento cortante. A névoa começou a se compactar em formas mais definidas, contornando uma história sombria. Todos os rostos infantis formaram uma litania de lembranças, choros e risos que se entrelaçavam, revelando segredos enterrados sob o solo ancestral. Tânia percebeu que as sombras estavam se organizando. A sensação de resistência desapareceu à medida que uma nova consciência tomou conta dela. Imagens de cada criança surgiram, suas histórias flutuando como folhas perdidas na correnteza. Um menino de olhos tristes, a garotinha de tranças bagunçadas, todos clamando por resposta. Você precisa entender o que aconteceu aqui. A criatura insistiu, sua forma se estabilizando. O sangue e o sofrimento dos inocentes ecoam enquanto você busca compreensão. O lugar que você toca é sagrado, mas também amaldiçoado. Escape se quiser, mas você carregará sempre o peso dos que não puderam escapar. A névoa envolveu a paisagem, e a visão de Tânia se turvou. Ela se viu em uma clareira, as árvores parecendo formar um círculo como curiosos. No centro, um altar de pedras cobertas de musgo e sangue seco. Restos de oferendas e um cheiro de decomposição invadiu seu olfato. Algo horrível havia ocorrido ali. Alguém havia feito escolhas impensáveis no desejo de poder ou proteção. Você pode libertá-los. Você é a única. Vários ecos infantis clamaram, misturando-se em um uníssono desesperado. Tânia vibrou, sacudida pela urgência da situação. Uma decisão pulsava em seu peito, desconstruir o que sustentava aquela maldição ou sucumbir à voz da crueza, que desejava perpetuar o ciclo. Ela se deslocou aos poucos, seus pés seguindo uma vontade própria, em direção ao altar, cada passo ecoando. Não se aproxime! A entidade gritou, agora uma mistura de raiva e medo. A verdade traz dor, e dor é combustível para o que aqui foi escrito. Esse aqui tomou novas dimensões, as crianças fixando os olhos expectantes sobre Tânia. Era um clamor sem palavras, mas a intensidade da necessidade era palpável. Uma escolha restava, ela se tornaria a heroína que as libertaria ou o sacrifício que consolidaria sua eterna prisão. O que você escolherá, Tânia? Você está pronta para o que isso pode significar? A forma grotesca questionou, sua voz um eco distante. E assim, à medida que a névoa se espessava, um som longínquo e ameaçador a fez estremecer. Estava ainda longe de um desfecho. Cada respiração se tornava uma contagem regressiva, e o cerco se fechava. Tânia sabia que a verdade estava próxima, mas a revelação era apenas o começo. Uma maré de sombras crescia à sua volta, como se a escuridão tivesse vontade própria, e um novo grito foi ouvido, desta vez mais familiar, mais próximo. Era Lucas. E o que ele trouxe consigo poderia ser a resposta que ela precisava ou a última gota de desespero. A floresta vibrava, expectante. A escolha comprometedora estava a um passo de ser feita.
Tânia sentiu seu corpo tremer enquanto a escuridão ao seu redor parecia ganhar vida. As vozes das crianças ecoavam em sua mente, uma melodia entrelaçada de dor e esperança. O altar à sua frente pulsava, irradiando uma energia que a atraía e ao mesmo tempo a repelia. Ela sabia que precisava agir, que cada segundo que passava era uma chance a menos de salvar Lucas. Eu não vou deixá-lo! Gritou, a determinação impulsionando suas pernas para a frente. A entidade grotesca parecia hesitar, a forma se contorcendo em revolta. Tânia não tinha mais tempo para hesitações. As crianças aguardavam, os olhos fixos nela, um mar de súplicas silenciosas. Com cada passo em direção ao altar, Tânia se lembrou de cada risada, de cada olhar acolhedor que já tivera com Lucas. Ela se lembrou do entardecer em que brincavam juntos, da última vez que havia sentido seu cheiro doce de infância. A dor no coração crescia, mas também o fogo da determinação. Não poderia perder mais ninguém. Seus dedos tocaram o altar, e um arrepio percorreu sua espinha. Alcançou o centro, onde os fragmentos de lembranças se aglomeravam. Um bálsamo suave começou a fluir de suas mãos. Era como se a natureza ao seu redor estivesse reagindo ao seu impulso de cuidado, absorvendo a luz que estava surgindo de sua essência. Libertem-nas! Gritou, e naquele instante, uma onda de luz começou a se espalhar, inundando a clareira. As sombras começaram a recuar, quase como se a própria floresta estivesse se curvando diante da força dela. O altar começou a vibrar, a energia pulsando com cada batida de seu coração. As vozes infantis irromperam em um coro, agora de alegria, enquanto as sombras se contorciam em agonia. A figura grotesca, que antes lhe lançara tanta dor, agora parecia se fragmentar, as crianças libertas começando a emergir da escuridão. Você fez isso! As almas gritaram, a gratidão ecoando na aridade do ar. E, ao olhar para o fundo da clareira, Tânia viu Lucas. Ele estava ali, envolto em luz, com um sorriso que a iluminava por dentro. O desgosto e a dor desapareceram como vapor, e o calor do amor se intensificou. Vem, mãe! Seu filho chamou, a voz clara e cheia de fé. A sombra que o havia aprisionado agora estava sendo desfeita, dissolvendo a neblina que havia tomado a floresta. Com um impulso avassalador, Tânia correu em direção a ele. Os braços de Lucas se abriram, e a conexão entre eles era eletrizante. Naquele momento, ela soube que tinha conseguido. A dor e o sofrimento das almas retornavam à luz, e a escuridão agora recuava. Obrigada, ela murmurou para as crianças, a gratidão ressoando em seu coração. Mas o eco da figura grotesca ainda estava ali, e mesmo em frações, reconhecia que a luta não terminaria ali. A floresta ainda guardava segredos. Juntos, Tânia e Lucas saíram da clareira, as almas ainda flutuando, agora libertas. Com cada passo, a selva parecia respirar aliviada, e uma luz cálida começou a penetrar as copas das árvores. Assim que deixaram a floresta, uma leveza tomou conta do ambiente, como se um peso imenso tivesse sido retirado. As casas da cidade estavam ao fundo, pulsando com vida. Entre os murais de luz, seu amor havia desafiado a escuridão, e a verdade, mesmo dolorosa, era seu triunfo. Mas Tânia sabia que a floresta sempre estaria ali, com suas histórias entranhadas. A luta por justiça e a proteção tecida no mundo em que vivemos nunca deveria parar. E enquanto Tânia observava a cidade se reerguer, ela fez uma promessa silenciosa para todas as crianças perdidas, para que nunca esquecesse a verdadeira essência de sua jornada. Agora, a vida seguia adiante, mas os ecos do passado continuariam a guiar seus passos. A escuridão poderia sempre retornar, mas agora, ela sabia como enfrentá-la. E assim, com Lucas ao seu lado, na construção de um novo começo, Tânia sabia que mesmo nas sombras mais profundas, sempre haveria luz. Se você se emocionou ou ficou em choque com o final dessa história, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a conhecerem essas narrativas arrepiantes. Comente suas reações e teorias sobre o final, adoramos saber o que você pensa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão aterrorizante. Somente os verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.
Venha conosco nessa jornada.